negativo é relacionado a posições compradas ou adquiridas vamos supor, pelo país, os Estados Unidos, por exemplo, se ele fracassar, automaticamente o USD acaba tendo uma condição negativa também, acaba influenciando. Então, ou seja, você entender sobre fundos de investimento também é muito importante, saber como isso funciona, como ele é gerido, né? E esses vídeos que eu estou mostrando para vocês aqui são filmes que realmente vão dar uma ideia bem clara do que são bancos. Quando fala grandes players, são bancos ou pessoas muito ricas, com muito dinheiro, na casa dos bilhões, para investir nesse mercado e fazer ele movimentar a favor deles, tá certo? É uma guerra entre eles, e a gente está no meio. E a gente tira proveito dessa guerra, é onde dá essa movimentação, essas ondas, ele forma essas ondas, subidas repentinas, tá certo? Mas muito cuidado, que no meio dessa batalha, um joga para a posição contra o outro e vai bater lá no teu stop loss, vai levar a tua posição para o negativo, e você às vezes não está com stop loss, mas você, porra, essa merda vai despencar, ou vai subir contra a minha operação, e aí você pega, sai da operação e ela volta e retorna para a origem que você estava no lucro, tá certo? Então, essas informações que todo mundo tem que ter, todo trader tem que ter, tá certo? Quando o professor Marcelo mostrou algumas posições aí do euro-dólar, por exemplo, ele falou, olha, essa moeda vai bater ali em tal ponto, e não sei o que, e eu fiquei naquela, não, o professor Marcelo falou que vai bater ali, ele vai chegar naquele nível, eu não vou fechar minha operação. Eu fechei minha operação ontem com lucro, com 450 pips, tá certo? Então, olha só, ela foi lá, bateu naquele nível, todo mundo saiu, o professor Marcelo também bateu no stop loss dele, ele entrou de novo, aí no dia seguinte ele mostrou lá para todo mundo que ele perdeu 2.000 e pouco, né, dólares, bateu no stop loss dele, e todo mundo, né, ovacionou ele, falou, poxa, olha só, você mostra também o prejuízo, isso é ter transparência. Ele realmente é uma pessoa transparente, é o Marcelo Ferreira, um cara fantástico. Mas enfim, ele mostrou. E o meu também, foi lá para as Conchinchinas, pô, foi parar lá em 96. Eu cheguei a ter mais de 200% de resultado negativo nessa operação. Só que ela continua aberta, eu tinha margem, deixei ela aberta. Quanto é que chegou ontem? Quanto é que bateu ontem? Foi ontem que eu fechei a operação, tá certo? Então ela foi lá bater aonde ele falou que ela iria bater. Mesmo quando nessa semana agora que passou, ele disse que não tinha movimentação negativa, que para venda, e a semana era para compra, e agora no final chegou no ponto que ele falou que chegaria, e depois no final da semana onde foi parar com essa alta do dólar. Agora sim, bateu lá abaixo, eu fui puxando ainda o stop loss para baixo, todo mundo viu onde fechou. E recebi esse lucro, tá certo? Pela minha perseverança, né? Então, esses vídeos vão dar para vocês essa noção, essa visão. Acaba deixando a gente sendo um pouco mais agressivo, tá? Tem dois outros níveis que deveriam ser implementados aí nos níveis de investidores que eles demarcaram, né? Então agora é aquele investidor mais mais seguro, né? Investe em fundos de investimento, nem tanto em fundos, mas em CDI, RDB, CDB e os cambal, né? Tem aqueles investidores mais moderados, né, que são aqueles que põem um pouquinho mais de dinheiro mais em fundos, um pouquinho mais em ações, e tem aqueles mais agressivos que já vão direto para a alavancagem, né? Então, deveriam colocar mais dois, o mega agressivo e o humilde, tá certo? Os traders iniciantes, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande é o Cláudio Tomé, que ele acabou criando um grupinho, um grupo, né, dele, querendo ajudar aí as pessoas, assim como o professor Marcelo Ferreira, né, dando aí para as pessoas algumas sugestões de entradas nessas alavancagens dos pares, e todo mundo ali está tendo ali, como ele diz, né, de grão em grão a galinha enche o papo, e de grão em grão o pessoal está ganhando um dinheirinho ali, estão tendo lucros constantes, poucos, mas constantes, o efeito grão em grão, né, mas vários grupos aí que estão sendo formados aí e se unindo para poder
fazer com que as pessoas tenham, essas pessoas iniciantes, né, tenham mais resultados. E essas são a classificação humilde, tá? Pessoas adquirindo conhecimento e se ajudando. E a outra posição é mega agressivo, certos irresponsáveis como eu. Entro em posições sem stop loss mesmo, tá certo? Quando eu faço uma posição assim, com mais probabilidade, eu tô entrando de teimoso, né? Não é na minha análise, ou numa análise de um profissional como Marcelo Ferreira, por exemplo, eu ponho ali um stopzinho bem pertinho mesmo, que se eu perder, não vou nem considerar uma violinada, foi um efeito. Mas as minhas operações, 90% delas eu entro sem stop loss. Por quê? Eu consegui, de alguma maneira, enxergar, dentro da minha análise, uma indicação que a coisa vai para aquele sentido. E isso eu aprendi com as aulas do curso do professor Marcelo Ferreira. Já fiquei no vermelho por 2, 3 dias, no vermelho de falar para você, de sair lágrima da sola do pé. Mas tive meu lucro. Chegou onde eu queria e eu tive meu lucro. Demorou um pouquinho mais. Vamos dizer que foi uma longa, tá certo? Um investimento longo. Não foi um intraday. Mas é o que acontece com a maioria das minhas operações. Tem operação minha que fica no mercado por semanas. Então, olha só. O que eu quero dizer, né? Eu quero parabenizar aí o Cláudio Tomé pela ação dele de querer ajudar o pessoal. Mais uma vez, aí mandar um abraço para o meu mentor, Marcelo Ferreira. E agora ir para um outro assunto, tá? Esse outro assunto é relacionado ao que algumas pessoas consideram como robô, que é o Ultra Renko, tá? E ele é um robô. A questão é saber usá-lo. E muita gente fala para mim que ele fica lá dando aquele sinal bem, e saindo lá a descrição compra. Mas se você parar e ficar olhando direto para ele, não olha pro gráfico, olha direto para ele, tem hora que ele vai bem, e tá lá, buy, sell, buy, sell, buy. Isso aí me fez pensar, tá certo? Essa campainha horrorosa, pingando toda hora no ouvido da gente, uma hora mandando vender, outra hora mandando comprar, e dali a pouco ele começa, no final, indo para uma posição só, buy, e para. E não toca mais. Ok. Quando nós ensinei a configuração para vocês, eu coloquei assim, para você selecionar, para ele parar de dar o alarme quando ele chegar no fim do movimento, tá certo? E baseado nessa sugestão que o robô dá esse alerta de compra ou de venda, e por que é tanto repetido, ele podia dar um sinal só, o negócio é compra, pum, bem, compra. Stop loss em tal lugar, take profit em tal lugar, e entra nesse ponto. Pô, fiz o negócio do contrário, né? Mas beleza, todo mundo entendeu. Aí o que acontece? Seria razoável para um robô. Agora não vai ficar ali, batendo. Como eu disse, eu dei aula de computação técnica, eu dei aula de programação em algumas linguagens, mas não sou nenhum pai da informática, não. Muito longe. Aliás, estou muito desinformado em relação a essa área, porque há muito tempo que eu não tenho tocado mais, mas eu dei aula aqui no Japão por 8 anos. Então, vocês imaginem só, por que essa reação desse robô? Por que ele age dessa maneira? Pô, é o Super MacD, tá? Que está fazendo isso. Eu não sei se a pessoa que construiu, que escreveu esse código, se ele tem ideia do que ele fez. Porque, sinceramente, se as corretoras descobrirem o que realmente esse Ultra Renko faz, se é que já não sabem, mas e não podem fazer nada, porque não existe, não é contra a lei você criar um sistema automático para você fazer as suas operações. Mas o que pode acontecer é ela descobrir realmente o que isso faz e simplesmente criar e pedir para a MetaCodes criar uma atualização criar uma atualização desse arquivo e fazer com que ele pare de funcionar, tá certo? E aí o Ultra Renko virá aí um Napster da vida, né? Ou seja, eles vão entrar em contato com a empresa, a pessoa que é responsável por esse código, e fazer com que ele funcione de forma, mantenha uma atualização que faça funcionar, porque ele está vendendo, então o negócio tem que continuar funcionando. Esse arquivo ele é vendido, né? Então
fazer com que ele volte a funcionar, mas de uma forma diferente. E já não vai mais funcionar como ele funciona atualmente. Tá? Muita gente pode dizer, porra, você tá falando besteira. Tá falando besteira. Mas eu vou dizer para você, no meu conhecimento profissional agora, eu vou te dizer, né, tá? Na área de computação, o que esse Super MACD, o que ele realmente faz? Meus amigos, ele leva a gente aonde nós não temos alcance. Tá? Ele leva a gente simplesmente aonde os nossos olhos, os nossos ouvidos não chegam. É naquele momento dessa guerrinha aqui, ó. É nesse momento. Então ele começa aqui, vamos imaginar, tá? Não é desse jeito, mas vamos imaginar. Venda, compra, venda, compra, venda, venda, compra, venda, compra, compra. Não é isso, tá? Não é isso. Estou fazendo aqui por Kendall, mas na verdade não é isso. O que o MACD está fazendo, ele está nos informando de que maneira, naquele movimento, as operações estão entrando. Então ele começa lá, buy, sell, buy, sell, buy. Então quer dizer, essa guerrinha deles, entre os bancos, entre os grandes players, um querendo vencer o outro, tá certo? Mas no final, buy, para. Então pronto, você já entendeu que entrou aí bilhões em operações abertas para compra. Óbvio que quem entrou com operações de venda vai desencarteirar essas operações e fazer ao contrário, porque eles vão tomar um prejuízo aqui e vão tentar recuperar a partir daqui, tá certo? Então, o que vai ocorrer? O que você vai raciocinar? Bateu, é compra, tá? Mas muitas vezes ele está lá batendo compra e o gráfico indo para baixo. Você vê, ele tenta ir submergir, mas está voltando para baixo, ele está voltando para baixo, sobe e volta para baixo. Pô, o negócio está falando compra, mas está caindo. Aí, se você tiver no seu MetaTrader, né? Se você acompanhou lá o que eu falei, né? De você colocar, além de você colocar o Super MACD, você colocar essas linhas aqui, tá? Deixa eu ver se consigo minimizar para poder enxergar melhor. Aqui, ó, tá vendo essas linhas aqui? Elas estão cruzando aqui, né? Elas estão cruzando aqui. Então, se você colocou essas linhas, ela vai mostrar para você, o MACD te deu a reação do futuro. Ele já preveu o futuro para você. E essas linhas estão te dando agora o que vai acontecer nesse momento. Eu entrei no grupo do Claudio Tomé e eu dei um lance lá, ó, esse negócio vai cair. Todo mundo comprando. Todo mundo falando que ia subir. E eu dei um lance lá que ia cair. Por quê? Essa linha aqui, ó, esse trend lines aqui, ele deu para mim aqui que ele ia cair, tá certo? E realmente, ele caiu. Houve um movimento dele e ele caiu, tá certo? Isso aqui já é agora, né, recente. Eu tô falando coisa mais de trás, né? Na hora que ele veio lá e bateu no topo, né? Então, mais ou menos aqui, ó, né? Nessa região aqui, ó, ele deu uma queda. Ele deu uma queda aqui, ó. E eu dei lá a entrada e o take profit pro pessoal. E um rapaz lá, ele acompanhou esse sinal e ele ganhou nesse período aqui. Eu também ganhei. Só que aí o que aconteceu? Bateu aqui, não chegou no take profit. Mas ele deu, eu igual falei, se der aí um sinal de reversão, sai fora da operação. E deu o sinal, eu saí mais ou menos por aqui, né? Deixa eu maximizar. Eu saí mais ou menos por aqui, né, nessa confirmação, e aí a coisa não parou mais de subir e veio bater no topo. Tá certo? Então, o que isso diz? O MACD, ele deu para todo mundo, a partir desse movimento aqui, ó, que o negócio ia arremeter. Tá certo? Então, o que eu entendi, tá? A conclusão que eu cheguei sobre o Super MACD é essa. Ele nada mais é do que um insider. Tá? Vamos colocar assim. Nós não estamos lá dentro dos bancos ouvindo dentro do mercado ouvindo sell, buy, mas ele tá. De alguma forma, através do movimento ali das corretoras, de alguma maneira, ele está linkado em alguma coisa que mostra com exatidão, tá bom? E com exatidão o movimento que a coisa vai fazer. Então, não se desespera, não fica bravo quando ele começa a ficar dando lá aquele sinal.
tá certo? O que você faz? Presta atenção. Pode diminuir o volume, né? Que ninguém tem o ouvido caçamba aí para ficar aguentando esse bem no ouvido. Mas diminui e fica ali prestando atenção. Você vai perceber que nem sempre ele dá o mesmo sinal. Tá lá, bye, 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 céu, céu, bye, bye, céu, 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 bye, 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 e não para. E quando ele termina em bye. Então já fica sabendo. Vai ter um pullback. Aí pode ser que force um pouco mais para baixo ainda, né? Ele volta do pullback, vai um pouco mais abaixo, como foi o que aconteceu nesse ponto, tá certo? E depois ele siga aí o sinal que ele te deu de compra, ou vice-versa, tá certo? O Super MACD, em combinação com o Trendline, né, que são essas linhas de ponta aqui, ó, eles vão dar para você exatamente um sinal muito próximo, tá, do Santo Grau, muito próximo. Muito próximo. É uma coisa meio estranha falar isso, né? Porra, Santo Grau, meu, você tá maluco, né? Bom, quem usou pode dizer. Não é porque ele falou bye, 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 e você já vai entrar em compra, tá certo? Olha a reação, presta atenção. Ele tá lá, bye, 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 mas ele vai lá dar um salto para cima e dali a pouco ele dá uma pulada, umas pernadas para baixo. Por quê? É o que está acontecendo no mercado, é a guerra desses grandes players, tá certo? Ela vai vir abaixo antes de chegar na compra, de alguma forma ela vai vir abaixo. Da mesma maneira que eu não vou falar para vocês, fiquem esperando, porque ela simplesmente pode chegar dali e subir e você perder a entrada. Então é você o analista, não é? Você está fazendo a sua análise técnica. Você está observando os sinais que ele está dando. Então você toma suas decisões. A minha é verificar realmente a combinação. Eu não fico tirando o olho do sinal, fico só escutando bem e olhando para o gráfico. Eu fico olhando para o sinal. Aí eu vejo que 90%, 80%, 70%, vamos dizer assim, 90% dos buy ali, dos sinais foi tudo buy, aí eu já pego ali e já entro dali mesmo. Agora, deu bastante sell também, deu bastante sinais de venda, significa que tem bastante operação de venda e eles vão desencarteirar as operações e o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai cair antes de seguir a operação que tomou vitória naquele momento. Tá certo? Então tá aí a dica para vocês sobre o funcionamento. E por que dele ficar dando esses sinais repetitivos. O Super MACD, na verdade, ele é os nossos olhos e o nosso ouvido, aonde nós fisicamente não podemos alcançar, tá certo? E quando a corretora descobrir isso, o que vai acontecer? Mercado em si descobrir o que vai acontecer. Vão oferecer uma atualização cheia de opções. Aí você vai lá, atualiza o seu MetaTrader e aí esse Ultra Renko vai parar de funcionar, tá certo? Outra observação também em relação, no caso específico ao Ultra Renko. Quando você instalar o Ultra Renko, instale só ele, tá? Eu não sei se todo mundo aí tem 2 computadores. Instale só ele. Por quê? Porque ele vai servir também para você como dando o sinal para você do movimento e o momento certo de você entrar e sair. E não importa se ele está olhando no gráfico M1, M2, né, no caso, você escolher M2, ele vai olhar no gráfico M2, que aquele período que ele mostra uma consolidaçãozinha ali, ele não tem valor. Eu disse isso no vídeo de correção, mas pensa, se você combinou ele, tá? Aonde cada vela corresponde a 10 pips, quanto tempo essa vela tem, na verdade? Tá certo? Então, para ser respeitado isso daí também. Tá? Não é porque você está no gráfico de M2 que você vai achar que aquele ponto ali não é uma consolidação, porque é. E uma outra dica que eu dou também sobre a instalação é que antes de você jogar o robô, né, você abre aqui o gráfico normal, né, não estou falando offline, o gráfico normal, que você vai jogar o robô para dentro dele, né, você puxa, minimiza, né, o gráfico máximo e puxa todos os períodos ao máximo que você puder. Puxa todos os períodos. Aí quando ele não tem mais condição de puxar, vamos supor, você pôs lá M1, puxa todos os períodos de M1, vai cansar, mas puxa tudo. Aí não dá mais para puxar, tá? Não dá mais para voltar atrás da história, né? Que eu estou dizendo. Não dá mais para voltar. Eu fiz isso, você está vendo aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai analisar para você a reação
não só do movimento atual. Ele vai comparar com a história, com esse período todo que passou, que você puxou. Por isso que muita gente usa o primeiro gráfico aqui no gráfico H1, né? Por quê? Ele vai puxar, você puxando a história em H1, pô, você vai puxar até 2012, tá certo? Aí o que acontece? Só que já vou deixar claro, quem não tiver um computador muito bom mesmo, de peso mesmo, não vai conseguir operar dessa maneira. Por quê? Vai ficar muito pesado. É muita informação para o processador poder estar mastigando ali, entendeu? É muita informação. E realmente ele vai acompanhar o atual com o passado. É aquilo, o efeito do caos, né? A teoria do caos. Quando você não sabe o que vai acontecer no futuro, volte ao passado. Então, é isso que vai acontecer. Mas ele fica muito pesado. Mesmo em M1, ele fica muito pesado. Mesmo um período de 1 minuto, você puxando toda a história possível dentro de um período de M1, a movimentação fica pesada. Se você tiver aí no notebook, um computadorzinho antigo, faz aí do movimento atual mesmo, né? Porque precisa de um computador de peso para poder processar toda essa informação. Tá certo? Então, olha só, tá aí a dica. Eu quero mais uma vez parabenizar o Cláudio aí pelo trabalho dele, que está fazendo com o pessoal, está ajudando bastante, né? Crítica todo mundo recebe a todo momento, e as críticas também elas vêm para nos fortificar, nos deixar mais fortes, né? Puxar a nossa orelha em alguma coisa que nós não prestamos atenção, mas continua aí o seu trabalho também, você é uma pessoa muito generosa, continua o seu trabalho, e tem um pouco mais de paciência com os novatos, né? Você falar assim, porra, você vai ficar nessa daí, logo você vai quebrar a banca. Não precisa falar assim, não, né? Mostra para a pessoa realmente a necessidade que ela tem de parar, sair do mercado, né? Grandes traders aí, corretores eu tenho um amigo na Inglaterra, um brasileiro, que trabalha na U-Trade, né? Na corretora U-Trade, o nome dele, não vou falar o nome dele, né? Não seria bom. Mas enfim, eu fiz amizade com ele, quase abri a conta na corretora lá, mas por questões de dúvidas em relação a withdrawal, né? Withdrawal, eu não, que é retirada, né? Eu não acabei não abrindo a conta. Mas, enfim, é uma pessoa fantástica, um corretor brasileiro aí num banco na Inglaterra, né? Em Londres, para nós é um orgulho tremendo, uma grande conquista de um brasileiro. Mas, enfim, resumindo, né? Eu quero deixar claro aí para todos vocês, tá? Que o importante que eu vejo na atuação de cada um aí, seja no Face, seja lá no Claudio Tomé, né, na rede que ele criou, já está aí com bastante adeptos, e o pessoal está elogiando o trabalho dele, grão em grão a galinha enche o papo, né, e o caminho é esse mesmo, até a gente conseguir começar a passar de grão para pedregulho, né, e engolir um paralelepípedo inteiro, quem sabe. Mas enfim, parabenizar aí todos vocês pelo trabalho e que vocês continuem, tá? Mas continuem com aquela responsabilidade, né? Que você começou, né? Você tornou aí pessoas adeptas a um sistema seu. Então que você siga isso daí com bastante carinho, né? Tem muito trader que vai fazer perguntas que para você, para mim, seriam perguntas absurdas, mas é aquilo, é uma pessoa que está engatinhando. Teu filho, muitos aí são casados, e quando o seu filho era pequenininho, ele fez perguntas absurdas para você, e você achou bonito, você achou interessante, inteligente da parte dele. Então esses traders também são, não importa a idade deles, são pessoas que estão engatinhando. Então vamos ter bastante paciência com esse povo aí, tá certo? Um abraço grande para vocês. Eu espero que esse vídeo, apesar de comprido demais, tenha ajudado em alguma coisa. Mas a divertir também na forma que a gente vai. Que vocês estão aí passando esse arquivo, né, do UltraRenco para frente. Porque o uso ou uma informação dada de uma forma errada pode fazer com que todos nós percamos aí a condição de utilização dele. Eles podem inutilizar ele dentro do MetaTrader, tá certo? Você vê que de toda a nossa humanidade, uma pequena parcela, mínima, é que retém toda a riqueza do mundo. Por quê? Porque eles têm um segredo muito bem guardado, tá certo? Então, esse segredo acaba levando eles a uma crise quando um insider, né, alguém de dentro desse grupo, solta alguma coisa, alguma informação para fora dele. E é onde acaba ocorrendo
que aquela pessoa, né, responsável, ou todo o grupo, toda a família daquela pessoa responsável por essa informação, vazamento de informação, acaba se prejudicando. Então, olha só, isso que eu quero deixar claro para vocês. Toma muito cuidado para quem vocês falam certas coisas, tá? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir coisas que de um grau mais alto, né? Porque elas acabam perdendo eles não têm noção do tamanho, da importância que tem essa informação, né? E acaba trocando os pés pelas mãos e condenando todo o grupo que estava tendo lucro com o uso de uma determinada informação, tá certo? Um abraço muito grande para todos vocês, tenham um excelente final de semana. Fica a dica dos filmes, tá? O Dia de $1 bilhão, O Dia Antes do Fim, em inglês é Margin Call, tá? O Dia de $1 bilhão, O Dia Antes do Fim, Goldman Sachs, o banco que dirige o mundo, tá? E aí, para finalizar aí o vídeo, uma coisa engraçada para vocês ouvir, mas é realmente a realidade, tá certo? Então, um bom final de semana, um abraço, tchau, tchau.